Bom dia, meus amigos. Saudações a todos, desejando-lhes sempre muita saúde e muita paz. Que o Divino Mestre Jesus, nossa Mãe espiritual, Maria Santíssima, toda a espiritualidade de luz possa estar conosco, possa estar entre nós, em nossos corações, em nossos pensamentos, né? Em nossos sentimentos, e que possamos compartilhar tudo que é bom uns com os outros. Hoje nós vamos para a lição 73, né, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel vai fazer o seu comentário no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6, e ele vai dar o título aqui de oportunidade. É a leitura que ele vai fazer desse versículo que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Essa passagem aqui, ela está no período da festa das cabanas do povo judaico naquela época. Eu vou ler de o versículo 1 a 6 na tradução da Bíblia do Peregrino, que difere um pouco dessa que eu li agora anteriormente. Então, na festa das cabanas, algum tempo depois, Jesus percorria a Galiléia e não queria percorrer a Judéia, porque os judeus tentavam matá-lo. Aproximava-se a festa judaica das cabanas, e seus irmãos lhe disseram: parte daqui para a Judéia, a fim de que também teus discípulos vejam as obras que realizas. Pois ninguém que procura publicidade age às escondidas. Já que fazes tais coisas, dá-te a conhecer ao mundo. Pois nem seus parentes acreditavam nele. Jesus lhes diz: ainda não chegou a minha hora, enquanto que a vossa sempre está disponível. Ou seja, Jesus sabe exatamente o momento adequado, o momento ideal, e não como mera oportunidade de um dia de se tornar protagonista, de se tornar em evidência, de se exibir. Esse não é o projeto deles. Agora, daqueles que o criticam, que são seus parentes, seus irmãos, ele está dizendo: a todo momento a oportunidade está posta para nós. E nós não enxergamos, nós adiamos, não é? Nós recalcitramos, teimamos e não enxergamos as oportunidades que estão à nossa frente para executarmos as nossas tarefas e aquilo que nos incumbe fazer, cada um na sua encarnação, no seu projeto reencarnatório, naquilo que ele desperta em sua consciência para fazer o melhor, não é? A festa das cabanas era uma simbologia onde o povo, e até hoje ainda tem algumas comemorações, todos montavam barracas nos telhados das casas ou nas ruas para experienciar a dificuldade, o sofrimento que o povo no Êxodo, não é? Com Moisés, passavam aquelas dificuldades no deserto, onde eles montavam e desmontavam barracas. Seguiam até uma determinada distância, montavam, desmontavam, andavam novamente. Então era para experienciar toda aquela saga, toda aquela diversidade de situações difíceis que o povo enfrentou no deserto. Era uma das principais festas do judaísmo, né? Me desculpe eu fechar a janela aqui que começou a chover. Agora é época de chuva aqui no norte, todo dia chove. Então, nós vamos à leitura que o Emmanuel nos faz, que ele vai tratar desse momento, como enxergarmos, né? Denotarmos em nós, visualizarmos uma oportunidade, não como um mero oportunista, né? Como a gente fala, os oportunistas de plantão, né? Então, ele vai alegar, ele vai nos explicar as alegações que geralmente nós temos, que servem como argumentos de fugídios, né, escapistas. As desculpas que nós damos para não nos empenharmos nesses projetos.
O mau trabalhador está sempre queixoso. É isso aqui lá em Minas Gerais, os povos mais antigos, né? Os nossos pais, avós, eles diziam que a desculpa do mau trabalhador é a ferramenta. Ele sempre está reclamando da ferramenta. Nunca é a qualidade do seu trabalho, a sua capacidade, a sua forma de executar o trabalho. O culpado sempre é a ferramenta, né? Essa ferramenta simboliza o outro, né? Os obstáculos, né? Então, ele geralmente, esses que fazem essas alegações, né? Ele relega sempre, vai relegar sempre as suas tarefas, né? Para amanhã, né? E ele não tem a menor percepção, a ideia que ele tivesse nesse caminho evolutivo, como nós estudamos na doutrina espírita, né? Ele não tem a percepção do que poderia fazer hoje. E muitas das vezes, quando ele tem um insight, né, uma intuição para fazer algo, vem sempre aquele desejo de protelar, de deixar para o amanhã. Até quando? As consequências é para quem adia. Aquele que resolve enfrentar, vai passar suas dificuldades, né, mas vai caminhar. Ele não vai estagnar no seu processo evolutivo. Não é? Então diz Emmanuel, continua, quando não atribui sua falta aos instrumentos, né, em mão, a ferramenta, né, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Ele nunca sai para semear, é a parábola do semeador. Ele nunca sai para semear o germe, germinar os seus projetos, o seu caminho. Ele nunca prepara o seu caminho para transitar nas dificuldades da nossa trilha evolutiva, né? Então, ele vê as ocorrências diárias, as oportunidades diárias, sempre difíceis da vida, né? Então, essas dificuldades têm como e terão, né, acaso, né, um momento previsto de emergir, de surgir, de acontecer. Nós não temos essa capacidade. Então, independente, né, de um dia ensolarado, de um dia chuvoso, das intempéries e das dificuldades, que representa metaforicamente as circunstâncias e as dificuldades que nós enfrentamos na vida, é que nós temos que, independente dessas ocorrências, porque as verdadeiras ocorrências que nos impedem fazer isso são aquelas internas, que nós criamos em nós mesmos, não é? Então, desperdiçar o tempo, né, nesse sentido, né, é esbanjar, como nos diz Emmanuel, desperdiçar o tempo é esbanjar o patrimônio da vida. Porque nós temos um patrimônio, nós temos o nosso histórico reencarnatório, nós temos a nossa bagagem evolutiva, os registros positivos e negativos que nós fizemos, nós temos que somar aos positivos, não é? E nos despojar dos negativos para caminharmos melhor. Mas ficamos adiando. Repito, as consequências serão sempre daquele que adia. Deixa para amanhã e coloca sempre dificuldades, defeitos, sempre no outro, né? Na ferramenta que ele vai trabalhar, né? Então, prossegue Emmanuel, olha, esse é um cego, mas não o cego no sentido físico, né? Esse é um cego de aproveitamento difícil, porque quanto mais difícil for o obstáculo que nós temos que ultrapassar, e normalmente esses obstáculos são colocados por nós mesmos, maior o passo nós vamos dar. Maior será o sentido produtivo dessa semeadura que nós vamos fazer, né? Porquanto, olha, somente enxerga o lado arestoso das situações. Nunca vai estar contente, nunca vai estar feliz. Se amanhece um dia bonito, está um sol escaldante. Se temos uma chuva abençoada que vai propiciar a terra de ser produzida, essa terra é o quê? É o nosso interior. Também eu estou desanimado. Eu sempre vou alegar algo externo a mim que vai me causar dificuldade, não é? Então, essa espera do tempo adequado, nós ficamos procurando sempre esse tempo adequado, né? Mas sem nenhum trabalho em nós mesmos.
e às vezes criticamos aqueles que estão fazendo esse trabalho. O trabalho no sentido literal, não é? Aquele que nós temos que ter o nosso sustento, como o trabalho em si mesmo. Então, o primeiro trabalho de aperfeiçoamento no seu caminho que é desperdiçado, em si mesmo, é o da sua própria evolução, do seu crescimento moral, intelectual e principalmente, né, o espiritual. Então, e ele vai sempre colocar, como nós falamos, né, a culpa nos outros, né? E normalmente, isso é quase que unânime, né? Não no sentido literal, né? Mas um percentual muito grande, né? E normalmente o culpado pelos nossos insucessos não é a nossa falta de mobilidade, a nossa falta de vontade, é a dificuldade que o outro colocou para nós. A dificuldade das intempéries da vida, das dificuldades da vida, não é? E não a nossa disposição, a nossa vontade, a nossa predisposição de realizar. Sempre o defeito está na ferramenta do dia a dia, daquilo que as circunstâncias da vida nos proporcionam. Então agora Emmanuel faz uma mudança no texto. Olha, o bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu, estando as condições circunstanciais da vida favoráveis, medianas, difíceis, ele compreende sempre que é uma oportunidade, o amanhecer, né? O se colocar de pé, o se preparar para o dia, né? Então, ele vai entender, ele não contemporiza, como nos diz Chico Xavier, não é? Com as dificuldades. E não fica meramente aguardando, né, dias perfeitos. Porque os dias se sucedem, cada um de sua forma, as circunstâncias sempre vão ser distintas, mesmo que nós venhamos a conviver, né, dias com as mesmas pessoas, mas as nossas atividades, o nosso olhar a cada dia é diferente, as nossas emoções, aquilo que nos afeta. Então nós temos que ter essa compreensão, não é? Então, compreender toda essa conjuntura, não é? É a virtude de quê? De discernir que a cada dia, conforme suas dificuldades, não é? A cada dia eu vou aprender a discernir como atuar, agir, dar o meu contributo no projeto da evolução, não é? Então, aqui no projeto da obra divina, né? Então, a gente ter discernimento também da disciplina interior que nós temos que ter para enfrentar as dificuldades e nas facilidades aproveitar mais ainda, dar passos mais longos, não é? Então, do fazer, pelo menos, se nós tivéssemos essa compreensão de que, independente das dificuldades ou das facilidades, nós fizéssemos pelo menos o necessário de cada dia, já seria um grande passo, né? Visto que fazer muito, querer fazer tudo num dia só, ou fazer muito, né, de uma vez só, né, nem sempre traduz em fazer bem. Então é preferível começar fazendo o necessário e fazer bem. Para quê? Para não ser reprovado naquilo que fez. Fazer com má qualidade. Não é fazer aquilo que nós temos que fazer com lamentações, com lamúria. Fazer, não deixar de fazer, mas fazer lamentando, fazer reprovando, fazer com injúrias, não é? Reprovando tudo, não é? Ou seja, qual é a energia que nós vamos colocar naquilo que nós estamos fazendo? São questões que nós temos que procurar entender, né? Então, essas possibilidades alheias, como nós colocamos aqui, ele vai sempre, valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações, porque as variáveis do dia são normais. E ele não coloca o defeito nas dificuldades alheias do outro e das ferramentas, ou seja, as possibilidades, os dons, as dádivas, a graça divina que eu recebo.
não é porque eu quero receber tudo perfeito, né? Então ele tem essas possibilidades, ele tem aquele olhar sempre aguçado de ter a percepção dos tempos, não é? Do tempo propício, do tempo adequado, do tempo mais difícil, não é? Mas ele vai entender, que ele vai enxergar sempre nisso, que todo tempo é propício para quê? Para elevação espiritual. Esse não tem tempo ruim. É no enfrentamento do dia a dia que nós vamos seguir. Ou seja, é no aqui e no agora. Não temos como... É o presente, projetando o futuro, avaliando as experiências pretéritas que nós vamos conseguir. Então, prossegue, ele planta o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor, e é amigo da natureza. Então, ele ajuda menos, né? Esse ditado também é antigo, ajuda menos, né? Quem tarde serve. Mas a quem que ele ajuda menos? A si mesmo. As dificuldades serão para si e para aqueles que o cercam, porque nós prejudicamos aqueles que nós amamos, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que dependem de nós quando nós protelamos, não é? Então, o Bezerra de Menezes nos coloca em um ensinamento magnífico, onde ele diz: tempos difíceis são trechos necessários do caminho, porque é nele que nós vamos empenhar, que nós vamos dedicar o melhor de nós para ultrapassar esses obstáculos difíceis, externos e principalmente os obstáculos internos. Quando nós falamos das possibilidades alheias, né, no livro Oportunidades, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel também, lá nos diz assim: aquele que abusa das graças que recebe, olha, empobrece-se de oportunidades. Porque você vai recebendo talentos, oportunidades, graça, carismas, e não faz nada. O que Jesus já falou? É tirado de você e dado para outro, aquele que quer, aquele que não protela, aquele que não adia aquilo que ele tem que fazer, por si mesmo e pelos semelhantes, não é? As oportunidades de progresso. E gera para si, olha, a escassez. Escassez de quê? De oportunidades. Vão ficar mais difíceis em si mesmo e naquilo que está à sua volta, não é? Então, vigia-lhes a presença. Então nós temos que estar atentos, vigiar, ter a percepção necessária dos momentos que surgem para que nós possamos progredir, né? A fim de aproveitá-las. São potenciais, chamando-nos através de situações e pessoas. Então nós temos as circunstâncias, as adversidades, o tempo adequado, o tempo favorável, e em todos eles estão envolvidos o outro, o nosso semelhante. Então tudo há uma conjuntura que Deus nos oportuniza para trabalharmos no nosso caminho evolutivo, não é? Então o Emmanuel fala, como o Emmanuel terminou falando, né? É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tudo aquilo, né, que os princípios da natureza lhe impõem e lhe colocam no dia a dia. E isso é colocado para todos, não é só para mim, não é para um indivíduo, é para toda uma coletividade. Eu individualmente faço e com os meus pares vamos dando, não é, sequência naquilo que temos que fazer. As lições têm bom ânimo. Bom ânimo é o fundamental, como Cristo diz lá em João 16. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele venceu as dificuldades, as intempéries, as dificuldades externas e internas. Interna ele não teve nenhuma. As externas foram nós que colocamos obstáculos para que o Cristo nos apresentasse como ele apresentou o reino de Deus e nos deu todos os ensinamentos necessários para nós trilharmos esse caminho, né? Olha, bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Então, nas dificuldades de semear, ele tem o mesmo contentamento na alegria quando ele tem aquela colheita farta. Mas se não, ela não for farta, mas for ainda adequada, ou for dificultosa, ou for escassa, ele vai agradecer a Deus, porque foi uma oportunidade de produzir, de ser ativo, de estar em ação no caminho do progresso.
Então, há oportunidades de trabalho, olha, no livro Palavras de Vida Eterna, também psicografada pelo Chico, tem uma frase magnífica, de grandes ensinamentos. Há oportunidades de trabalho que o ouro não consegue remunerar. Porque não é só a remuneração material, o ouro, a riqueza. Há trabalhos que nós fazemos em nós para o nosso progresso espiritual que não há fortuna que pague. É a verdadeira riqueza, né? Então, diz também nesse mesmo livro, não cruzes os braços como se nada tivesse a ver com o que acontece em teu redor. Esse é o indivíduo indiferente. Ele é indiferente às pessoas, aos seus pares, aos que o cercam, à sociedade como um todo, como é indiferente a tudo que Deus lhe propicia como oportunidade de vida, nas circunstâncias que o envolvem, no seu trabalho, tudo que ele tem que executar. Não é? Ele cruza simplesmente o braço. Esse braço que ele cruza é onde? É no interior, é a mente, que cria empecilhos, não é? Sempre culpando terceiros. Então, oportunidades, né? Aflições, lutas e provas, não é? Como nos diz o mesmo Chico no livro Paciência, não é? E provas, o tempo faz o desfile delas, para que as reconheçamos. Olha, o tempo, as oportunidades é como um grande desfile, vai passando à nossa frente. E nós não olhamos as diferenças das situações que passam nesse desfile do dia a dia. E não reparamos, pela nossa indiferença, não é, o que nos cabe fazer. Então, nesse sentido, a lição do mestre, diz Emmanuel, reveste de maravilhosa significação. Então, olha, como nos diz o ensinamento antigo também da tradição, né? O bem que possas fazer, faça hoje, não adia. Adia, se você ainda não temos condições ainda de não fazer mais, devemos adiar aquilo que for ruim, aquilo que for mal, aquilo que for inadequado, aquilo que for incoerente, inconsistente com um projeto de progresso e de elevação espiritual, não é? Então segue Emmanuel, olha, no torvelinho das incompreensões, porque isso não tem como fugirmos disso, né? Das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Então, é uma construção paulatina, homeopática, porque não temos condições de absorver e praticar, né, e ter a compreensão necessária de realizar como um todo, com perfeição, como Cristo fez. Por isso que ele nos trouxe, né, os parâmetros do reino de Deus. Isso fica muito bem explicado no Sermão do Monte e depois no restante da narrativa dos evangelistas, né? Então, o porvir, o dia a dia, aquilo que está por vir como situações para nós, na realização dos deveres, né? Que o mundo nos designa. Porque a cada dia é um projeto, designar uma tarefa, um projeto a realizar, né? Ou seja, então essa oportunidade, qual que é a maior de todas? A maior de todas, né? É a própria semeadura, né? É o próprio semear, é cultivar, como diz metaforicamente, adubar, né? É regar, sulcar a terra. Qual é essa terra? Aquela que nós germinamos em nós, os projetos divinos. Nós precisamos cuidar disso e não podemos adiar de cuidar. Cuidar um dia e ficar 10, 15 dias sem cuidar. É um processo contínuo. Por isso que é uma edificação lenta que nós fazemos, né? Ninguém espera, né? Ninguém espere muitos santos de braços móveis. Ninguém espera um céu que não edificou em si mesmo. Muitos santos de braços imóveis permanecem à distância do Divino Mestre, mergulhados no êxtase improdutivo, no livro Vida e Caminho, também psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então o que ele está falando? A maior de todas, né, como nós falamos, essa semeadura. Agora,
Ninguém espere um céu que não edificou. Como você pode esperar colher algo que você não edificou, não semeou, não cuidou, não sulcou, né? Não cultivou, não arou, não regou dentro de si? Como é que você pode esperar esse céu, essa maravilha? Como muitos santos esperaram na inércia e quando foram no seu processo de desencarnação, viram que o céu que eles imaginavam na inércia aqui terrena não correspondeu àquilo que eles encontraram no mundo espiritual, né? Então, ficaram mergulhados no êxtase em si mesmo, né? E numa pseudo-transcendência, não é? Improdutivo. Que sentido é esse produtivo? Com o outro. Qual foi o seu contributo para o progresso da vida humana, uns com os outros, não é? Então, prossegue Emmanuel. Os cegos de espírito continuarão queixosos, não é? Podem ter todos os sentidos em perfeição, mas sempre terão o olhar interior, externo, sempre colocando dificuldades e defeitos, não é? Sempre com lamúrias, lamentações, não é? Como diz Emmanuel, aquele que lamenta é o que cria os seus próprios abismos, não é? As suas próprias dificuldades, não é? Então, no entanto, os que acordaram, olha, para o Cristo, não é? Sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor aqui e agora. Então, é agora, é o presente. É o cavalo que passa arriado e a gente não monta, né? Como se diz no interior, né? Então, esses que acordaram são os que aprendem, os que estão aprendendo e os que estão dispostos, mesmo ou ante as dificuldades, se despertaram para realizar esses feitos, né? Eles aprendem que o passado é a raiz do presente. As lições anteriores que eu falhei, elas são parâmetros para eu saber que eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que mudar, eu tenho que realizar algumas coisas no sentido de dar o meu contributo, né? Então, ela entende que o presente, ela não deve aguardar o futuro para atender, né, a procura da verdade aonde? Na lavoura do bem, como nos diz Chico Xavier. Então, a lavoura do bem é um simbolismo. É o plantar, é o semear em corações. Semear esse bem, esses princípios de amor em meu coração e compartilhar. Semear é jogar as sementes nos corações alheios para que possamos produzir bons frutos juntos, progredirmos juntos, seguirmos juntos, não é? Então, a gente não aguardar o futuro. Agora, essa lavoura tem que ser somente sementes para o bem e no bem, não é? Então, quando a gente fala esse aqui agora, né? Porque quais frutos, não é? Aqui é uma pergunta importantíssima. Quais frutos nós podemos recolher perdendo tempo com lamúrias? Os frutos não serão bons. O resultado da qualidade deles vai estar ali incrustado, inserido, os defeitos naqueles frutos, que nós vamos ver, né? Nossa, mas que fruta feia, mal acabada. São as nossas lágrimas de lamúrias e de reclamações, de lamentações diárias, de mau humor, de incredulidade, de indisposição. Tudo isso vai ficar gravado nos frutos que nós produzimos, nos frutos para a nossa evolução espiritual. Isso fica gravado no corpo perispiritual, não é? Então, para nós encerrarmos, olha, a falta por omissão está no livro Cartas do Coração. Olha, a falta por omissão, que está falando de omissos, os omissos quando a oportunidade adequada passa, não é? A falta por omissão é a atitude do servidor que perdeu a enxada em dias promissores. Ele perdeu o instrumento de trabalho. O que é? A sua vontade, a sua disposição para servir, para seguir e compreender e entender que a metodologia do Cristo, ele nunca parou de agir. Ele buscava forças quando orava, quando entrava em sintonia com o Pai e retornava imediatamente às suas atividades. E no seu contato com o Pai,
Isso é atividade plena de buscarmos nos nutrir em Deus, no Cristo, nos parâmetros que vão nos elevar, que vão nos vitalizar para o dia a dia. Então, no livro Caridade, olha o que fantástica essa colocação. Quando tiveres um quarto de hora, olha, 15 minutos, né? À disposição, reflete nos benefícios que pode espalhar. Algum adubo, o mínimo que seja, algum adubo nas sementes, no coração alheio e no seu, no nosso, não é? Algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil. Aquela que me faz útil eu regar em mim e aquela que se coloca como uma ação útil no coração de um meu irmão, do meu semelhante, do nosso próximo. Isso é semear, é cultivar, é arar, é regar com o amor de Deus. É pegar o regador e regar com amor, o amor de Deus, o amor do Cristo, nos nossos corações e nos corações do nosso semelhante. Meus irmãos, muito obrigado. Espero ter feito uma leitura razoável, né, com a limitação dos meus conhecimentos. Agradecendo sempre a vocês e desejo a vocês um final de dia maravilhoso, com muita saúde e muita paz. Um restante de semana que seja muito profícuo também, com muita harmonia, com muita fé, com muita coragem, regando sempre em nós, né, a esperança, a nossa força, a nossa fé, e que o amor seja sempre a nossa fonte de semeadura para nós mesmos e para nossos semelhantes. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, seus familiares, Deus abençoe toda a humanidade.